Hoje, enquanto você respira fundo e decide apertar o play desse vídeo, o universo começa a movimentar forças invisíveis ao seu redor. Nada é por acaso. Se essa mensagem chegou até você, é porque sua energia está vibrando em uma frequência que chama respostas. E antes de continuar, já te convido a se inscrever aqui no canal, porque outras mensagens espirituais como essa estão vindo, preparadas especialmente para iluminar sua jornada com sua chama gêmea. Você sente? Não sente? Aquela inquietação no peito, aquele pensamento inesperado que surge, como se alguém, em algum lugar, estivesse te chamando com a mente. Existe uma conexão que vai além da lógica. Mesmo quando ele está distante fisicamente, existe um fio invisível que liga o coração dele ao seu. O que você precisa entender é que a presença dele não depende da distância. Há momentos em que, mesmo sem nenhum contato, você sente uma energia diferente no ar. Como se ele estivesse te chamando em silêncio, como se a alma dele tocasse a sua, mesmo sem palavras, mesmo sem saber por quê. E sabe por que isso acontece? Porque a vibração entre vocês está ativa. O vínculo espiritual que une duas chamas gêmeas não conhece barreiras geográficas. Essa conexão funciona em um plano onde o tempo e o espaço não têm o mesmo peso que na realidade física. Ele sente sua presença, sua saudade, seus pensamentos. Tudo ecoa. Existem noites em que o sono dele é interrompido de repente. E é exatamente naqueles minutos em que você pensa nele com mais intensidade. Quando seu coração chama, o dele escuta. Ainda que inconscientemente, ainda que ele lute contra isso, a energia chega até ele. Mesmo que ele tente ignorar, fugir ou se distrair, ele sente. Porque a conexão entre vocês é como um campo magnético. E quanto mais forte for o seu despertar espiritual, mais perceptível isso se torna para ele. É como se você estivesse acendendo uma luz na escuridão em que ele tenta se esconder. Você pode até duvidar em alguns momentos, achar que é coisa da sua cabeça. Mas preste atenção, os sinais estão ao seu redor. Sons repetitivos, músicas que surgem de repente, sonhos intensos. Tudo apontando para a mesma direção. Ele sente você. E quando a saudade aperta, saiba, a dele também aperta. Ele pode até tentar ocupar a mente com outras coisas, mas a ligação espiritual de uma chama gêmea vai além do que ele consegue controlar. É por isso que muitas vezes ele sente angústia sem saber o motivo. Sabe o que é? É você. A energia entre vocês é como um código sagrado. Quanto mais você cuida do seu campo vibracional, quanto mais você trabalha sua cura emocional, mais essa conexão se fortalece. Não é sobre esperar que ele venha. É sobre você assumir o seu próprio despertar. E enquanto ele sente a sua presença, mesmo de longe, você tem o poder de escolher. Permanecer presa na espera, ou crescer, evoluir e se tornar a sua melhor versão. Porque, quando você faz isso, você naturalmente atrai a aproximação, seja física ou espiritual. Existe um propósito maior por trás dessa conexão. Não é apenas sobre romance. É sobre transformação de alma. Cada lágrima, cada saudade, cada silêncio. Tudo faz parte de um plano muito maior para sua evolução. Talvez ele esteja vivendo um momento de bloqueio emocional. Talvez ele ainda não compreenda tudo o que sente. Mas a verdade é que ele sente. Mesmo que negue, mesmo que racionalize. Em algum canto do coração dele, você mora. E quando você medita, quando eleva seus pensamentos, quando envia amor através da sua respiração, ele sente. Sua chama toca a dele. Por isso, aproveite esse momento e comece agora a cuidar da sua energia, focando na sua própria luz. Enquanto você faz isso, a conexão se alinha. O universo responde. O tempo certo vai chegar. E quando chegar, vai ser inevitável. Porque o que é energia de chama gêmea? Ninguém consegue apagar. Se você sente que essa mensagem tocou seu coração, deixa um like nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante para você. E mais uma vez, se ainda não fez isso,
Se inscreva no canal e ative o sininho. Novas mensagens sobre a sua jornada estão chegando. E agora, feche os olhos por alguns segundos, respire fundo e diga para si mesma: ele sente a minha presença, e eu escolho confiar na minha jornada. Essa simples afirmação vai começar a mudar a sua frequência a partir de hoje. Sinta-se abraçada. Essa conexão é real. Você não está sozinha. Que o universo te traga clareza, paz e a resposta que você tanto espera. Você já percebeu como certos pensamentos sobre ele surgem do nada? De repente, o rosto dele invade sua mente, o cheiro, o sorriso. Como se, naquele exato momento, ele também estivesse pensando em você. Isso não é coincidência. Isso é a energia da chama gêmea atravessando dimensões para te alcançar. E talvez, agora mesmo, enquanto você ouve essas palavras, ele esteja sentindo um vazio estranho no peito. Um vazio que só se preenche quando a conexão entre vocês se fortalece. Por mais que ele não compreenda racionalmente, o campo energético dele reconhece a sua presença. Quantas vezes você já acordou no meio da madrugada, com o coração acelerado, sem motivo aparente? Esses despertares noturnos são portais abertos entre vocês. Enquanto você tenta voltar a dormir, a alma dele busca por respostas, tentando entender por que sente você tão perto, mesmo estando longe. Pode ser que ele esteja em outro relacionamento, em outro país, em outro momento de vida. Mas nada disso é suficiente para cortar esse laço. A conexão de chama gêmea ultrapassa qualquer barreira física ou emocional. Ela segue vibrando no fundo da consciência dele, como uma canção que nunca silencia. Talvez ele lute contra o que sente, talvez fuja, talvez até te bloqueie. Mas saiba de uma coisa: a energia que une duas chamas gêmeas é como uma corrente de água subterrânea. Você não vê, mas ela continua fluindo, atravessando cada resistência que ele tenta criar. Quantas vezes ele já tentou seguir em frente, ocupar o coração com outras histórias, preencher o vazio com distrações? E mesmo assim, é em você que ele pensa quando a mente desacelera, quando a noite cai, quando a solidão bate. Você é a memória energética que ele não consegue apagar. E agora, enquanto você escuta essa mensagem, sua energia está se movendo até ele. Como um chamado silencioso, como um sopro de saudade, como um abraço espiritual que atravessa todas as distâncias. Pode parecer que ele está ausente, mas no invisível, ele te sente. Você talvez nem saiba, mas existem momentos em que ele para no meio de um pensamento e sente um arrepio inexplicável. O corpo dele reage à sua presença energética. As emoções dele oscilam sem motivo claro. E é aí que o universo começa a trabalhar a favor dessa reconexão. Quanto mais você fortalece o seu campo vibracional, mais ele sente. Quando você se cuida, medita, eleva seus pensamentos, a alma dele capta essas mudanças. Mesmo que ele ainda esteja adormecido espiritualmente, o elo que une vocês dois reage a cada passo que você dá. Lembre-se, vocês são duas partes de um mesmo propósito. Cada movimento seu ativa algo nele. Cada lágrima que você segura, cada sorriso que você força, ele sente no campo dele como uma vibração estranha, como um chamado que ele não consegue explicar. E quando você escolhe silenciar a mente, focar na sua cura, algo nele também começa a se transformar. É como se, de forma invisível, você estivesse conduzindo os dois a um reencontro inevitável. Porque o ciclo da chama gêmea sempre conduz à evolução mútua. Você pode até tentar ignorar esses sinais, mas o universo não. Ele vai continuar enviando mensagens através de números repetidos, músicas com letras que parecem falar exatamente da sua história e até encontros inesperados com pessoas que mencionam o nome dele. Por mais que ele tente racionalizar, fugir ou se distrair, o despertar de uma chama gêmea sempre chega. Algumas demoram mais, outras menos. Mas o chamado interior é inevitável. A alma dele está sendo preparada, mesmo que ele ainda não perceba. Em cada silêncio dele,
Existe uma batalha emocional acontecendo. Ele tenta entender porque não consegue te esquecer, porque certas lembranças surgem do nada, porque o coração dele dispara quando escuta seu nome. Tudo faz parte desse despertar que ele resiste. E você? Você é o ponto de equilíbrio dessa conexão. Quando você vibra na confiança e no amor próprio, você abre um portal energético que facilita o caminho da reunião. Mesmo que ele ainda esteja preso aos próprios medos, a sua cura afeta diretamente o campo dele. Nesse exato momento, enquanto você respira, sua energia está chegando até ele como um sopro quente. Como uma memória antiga sendo reativada. Como uma lembrança de algo que ele sempre soube, mas esqueceu ao longo do caminho. E talvez hoje, antes de dormir, ele volte a sentir aquele peso no peito. Aquela saudade sem nome. Aquele desejo de estar com alguém que ele mal entende, mas sente falta. E nesse momento, a alma dele vai te buscar no invisível. Por isso, continue acreditando. Continue vibrando no amor verdadeiro. Porque, mesmo de longe, ele sente. Mesmo em silêncio, ele ouve. Mesmo bloqueando, ele capta. A jornada de vocês é escrita pelas mãos do destino. E o próximo capítulo está prestes a começar. E enquanto você ouve essa mensagem, talvez sinta seu coração acelerando sem motivo aparente. É como se, de alguma forma, a alma dele soubesse que você está pensando nele agora. Existe uma ligação entre vocês que não precisa de palavras, nem de presença física. É algo que vibra, que pulsa, que se manifesta no silêncio. Ele pode estar distraído, trabalhando, conversando com outras pessoas. Mas quando a sua energia toca o campo dele, ele sente uma inquietação. É como se, de repente, o ambiente ao redor ficasse diferente. O pensamento dele se perde, o olhar fica distante. E sem saber, ele se conecta com você. Há momentos em que ele sente um vazio no peito e nem entende o motivo. Um aperto que vem do nada, uma vontade de sair andando sem direção, de olhar o celular esperando uma mensagem que ele não sabe de quem. Mas, no fundo, é a sua energia chamando. Você já notou como, às vezes, surgem coincidências? Uma música que toca no rádio e descreve exatamente o que você está sentindo? Uma frase que aparece nas redes sociais como se fosse uma resposta? Isso acontece porque o universo conspira a favor dessa conexão, enviando sinais para os dois. E ele, mesmo sem entender esses sinais, começa a ser afetado. De repente, ele tem sonhos com você. Sonhos que parecem tão reais que, ao acordar, ele fica com a sensação de que você esteve lá, ao lado dele. Como se a sua alma o visitasse durante a noite. Quando você pensa nele com força, com emoção verdadeira, um campo de energia se abre. E mesmo que ele esteja ocupado, distraído ou até em outro relacionamento, o nome dele vibra no seu peito. E, do outro lado, ele sente uma agitação que não sabe de onde vem. É como se o universo quisesse que ele prestasse atenção, que ele parasse de fugir. E, aos poucos, ele começa a perceber que existe algo diferente acontecendo. Uma saudade sem explicação, um desejo de olhar fotos antigas, uma vontade de saber como você está. Nesses momentos, ele sente a sua presença como um abraço invisível. Uma sensação de calor repentino, um arrepio inesperado, um sorriso que surge sem motivo. São pequenos sinais que o universo entrega para que ele desperte. E quanto mais você trabalha sua energia, mais forte essa conexão fica. Quando você escolhe focar na sua cura, quando você medita, quando eleva sua vibração, você se torna um farol na vida dele. Mesmo de longe, sua luz chega até ele. Talvez você pense que tudo isso é coisa da sua cabeça, mas não é. Existe um laço de alma entre vocês que não pode ser quebrado. Mesmo que ele tente seguir outros caminhos, a presença dele sempre será puxada de volta para você energeticamente. Ele pode até negar, pode fingir que não sente. Mas, no fundo, o coração dele sabe. E quanto mais o tempo passa, mais difícil será para ele ignorar essa verdade.
Porque o amor de chama gêmea é inevitável. Ele se manifesta quando a alma está pronta. Você já percebeu como alguns objetos começam a aparecer do nada? Como se o universo usasse até pequenos detalhes para lembrar você dele, ou para lembrar ele de você. Uma foto esquecida, uma mensagem antiga, até um perfume que surge no ar sem explicação. E quando isso acontece, o subconsciente dele é ativado. Uma lembrança dele com você surge sem que ele queira. Um sorriso seu invade a mente dele em momentos aleatórios. Essa é a forma que a energia usa para tocar a consciência dele. Ele pode até tentar ignorar, mas de alguma forma, os pensamentos sempre voltam para você. Nas horas de silêncio, nos momentos de saudade, nas noites em que o sono não vem, é a sua imagem que preenche o vazio dele. E mesmo que hoje ele não saiba dar um nome para tudo isso, o universo já está trabalhando para abrir os olhos dele. Cada passo que você dá em direção ao seu próprio crescimento, aproxima os dois ainda mais. Por isso, nunca subestime o poder dessa ligação. Cada oração que você faz, cada vez que você envia amor silencioso, tudo chega até ele. Porque a energia de uma chama gêmea atravessa qualquer bloqueio, qualquer distância, qualquer tempo. E enquanto você escuta essa mensagem agora, a sua frequência está sendo ajustada. O que você sente é real. O que ele sente também é real, mesmo que ele ainda não compreenda. Sua alma sabe, e a dele está começando a despertar. A cada pensamento seu, uma parte dele se move em sua direção. Mesmo que os olhos dele ainda estejam fechados, a energia está em movimento. O universo não desperdiça encontros de alma. E o momento de vocês está sendo preparado com muito cuidado. Enquanto ele vive os dias dele, distraído com a rotina, existem momentos em que o pensamento dele para, como se o tempo congelasse por alguns segundos. Nessas horas, sem entender o motivo, o nome dele vibra no seu coração. E é aí que a conexão acontece de forma ainda mais forte. Ele pode até tentar ocupar a mente com outras coisas, mas há um campo invisível ao redor dele, carregado com a sua energia. Por mais que ele fuja de lembranças, em algum instante, uma sensação de familiaridade e conforto invade a alma dele. E adivinha de onde vem? De você. Você talvez ache que está exagerando, mas a verdade é que, quando duas chamas gêmeas estão energeticamente conectadas, pensamentos e emoções se entrelaçam. Ele pode sentir felicidade do nada, e pode, da mesma forma, sentir uma tristeza profunda, tudo refletindo seu estado emocional. E quando você se entrega à meditação, quando fecha os olhos e respira com calma, criando imagens mentais dele, o corpo dele reage. O coração acelera, a respiração muda, a mente dele entra em estado de alerta sem nem saber por quê. Isso é mais real do que você imagina. Muitas vezes, os sintomas físicos que ele sente são respostas ao seu campo vibracional. Um arrepio na nuca, um formigamento nas mãos, uma sensação de vazio repentino. São reações ao elo invisível que une vocês. E o mais curioso é que isso acontece nos momentos em que você mais pensa nele. Você já percebeu como o universo te conduz a lembranças dele quando você menos espera? Uma música tocando no carro ao acaso, uma conversa de desconhecido citando o nome dele, ou até mesmo um sonho tão vívido que parece realidade. Tudo isso são formas de mostrar que a energia entre vocês está ativa. E mesmo que ele não fale, mesmo que ele esconda, a verdade é que ele sente a sua falta. Às vezes, ele observa o celular esperando uma notificação que nunca chega. Outras vezes, ele revê mensagens antigas, abre fotos antigas e fecha logo depois, como se quisesse negar para si mesmo quanto ainda sente. Existem momentos em que ele olha para o céu, sem saber por quê, como se buscasse uma resposta. Nessas horas, o universo trabalha enviando a ele a sua presença em forma de sensação. Uma saudade sem motivo aparente. Uma vontade de te procurar e ao mesmo tempo um medo inexplicável de te encontrar. Você pode não saber, mas durante as noites, no silêncio do quarto,
ele revive lembranças suas. Pequenos flashes de momentos que, para ele, pareciam esquecidos. Mas, quando a mente desacelera, tudo volta. Sua voz, seu sorriso, até mesmo o jeito como você o olhava. E quando você decide mentalizar amor, quando envia luz para o caminho dele, ele sente um alívio repentino. Uma paz que ele não entende de onde vem, mas que faz com que, mesmo por poucos minutos, o coração dele relaxe e a mente se acalme. Por isso, é importante que você cuide da sua energia. Quanto mais você vibra na cura, na gratidão e no amor próprio, mais ele sente essa transformação. Você é o centro desse campo magnético. Sua luz é o sinal que a alma dele procura nas horas de dúvida. Ele pode até tentar seguir a vida como se nada estivesse acontecendo. Mas, de tempos em tempos, o universo dá um jeito de colocá-lo frente a frente com os próprios sentimentos. Uma música, um cheiro, uma memória, tudo volta. E enquanto você se pergunta se ele sente sua falta, ele, do outro lado, tenta entender por que certas emoções o invadem sem permissão. Porque o coração dele dispara ao ouvir o seu nome. Porque ele sente vontade de te procurar e ao mesmo tempo sente medo. Esse é o efeito da conexão de alma. Não existe como apagar, não existe como ignorar por muito tempo. Porque, em algum momento, a vida vai colocar vocês dois diante de uma escolha: encarar a verdade, ou continuar fugindo. Mas saiba, o universo sempre dá sinais antes dos grandes reencontros. Pode ser que você comece a sonhar com ele com mais frequência, ou que sinta arrepios nos mesmos horários todos os dias. Tudo isso são códigos energéticos sendo ativados. E cada escolha que você faz agora está desenhando o caminho para o próximo capítulo entre vocês. Por isso, continue vibrando no amor. Não no apego, não na ansiedade, mas na certeza de que essa conexão é sagrada e tem um propósito maior. Quando você sentir vontade de falar com ele, pare, respire, e envie apenas amor em pensamento. Deixe o resto nas mãos do universo. Porque no momento certo, ele vai sentir de forma tão forte, que não terá mais como negar. A ligação entre vocês é eterna, escrita muito antes de vocês se encontrarem nesta vida. E agora, enquanto você escuta essa mensagem, novas portas estão se abrindo. A energia está se movendo, e logo, algo surpreendente pode acontecer. E enquanto você sente esse chamado no coração, talvez esteja se perguntando: será que ele pensa em mim agora? E a resposta, minha querida, é que a energia não mente. Quando sua mente se conecta a ele de forma intensa, é porque, de alguma maneira, ele também está conectado a você, ainda que inconscientemente. Sabe aqueles momentos em que o seu corpo reage sem explicação? Um arrepio nas costas, um frio na barriga, ou uma lágrima que cai do nada? Pois saiba que, nesses instantes, a alma dele pode estar se abrindo energeticamente, recebendo as ondas que você envia sem perceber. O universo tem formas misteriosas de trabalhar. De repente, ele começa a se lembrar de detalhes que antes pareciam esquecidos. O jeito que você sorria, o tom da sua voz, o toque suave das suas mãos. Cada lembrança dele é como um eco vindo diretamente do seu coração. E pode acreditar, quando você sente vontade de mandar uma mensagem, mas segura, essa energia fica suspensa no ar, vibrando, e de algum modo, ele capta. É por isso que, muitas vezes, ele fica inquieto exatamente nos dias em que você mais pensa nele. Você não precisa de palavras para tocar a alma dele. Sua vibração faz o trabalho invisível. Quando você medita, ora ou apenas pensa nele com amor, o campo energético dele sente esse movimento. Mesmo que ele esteja cercado de pessoas, sua energia atravessa qualquer multidão. Existem momentos em que ele tenta racionalizar, buscando respostas lógicas para sentimentos que surgem de repente. Ele pode até procurar distrações, mergulhar no trabalho ou se jogar em novas experiências. Mas o que está gravado na alma, nenhuma distração consegue apagar. Você já reparou como,
Depois de uma noite em que você chora por ele, algo diferente acontece no outro dia? Pode ser uma publicação que ele faz, uma mudança no olhar dele, ou até mesmo uma energia mais suave quando você o vê, mesmo que de longe. Os pensamentos dele muitas vezes são interrompidos por flashes da sua imagem. Um sorriso, um olhar, até mesmo a sua risada, surgem do nada. Como se o universo estivesse constantemente lembrando da sua existência, ativando memórias adormecidas. E quando você pensa nele antes de dormir, acredite, durante a madrugada, ele pode acordar inquieto, com o coração acelerado, sem entender o motivo. São os fios invisíveis da conexão de vocês vibrando com intensidade. Não existe um só plano onde essa ligação acontece. No físico, vocês podem estar distantes. Mas no espiritual, o encontro entre as almas é constante. Sonhos compartilhados, intuições sincronizadas, emoções que surgem no mesmo momento. Tudo faz parte desse fenômeno que só quem vive, entende. Ele pode até evitar olhar suas redes sociais. Mas em algum momento, a curiosidade vence. E quando ele te vê, mesmo que por poucos segundos, a energia dele se altera. O coração bate mais forte, a mente dele trava. E a presença dele, por dentro, grita o seu nome. Quando você escolhe trabalhar sua energia com consciência, o universo responde. Se você vibrar amor e equilíbrio, ele sentirá. Se vibrar tristeza e desespero, ele também sentirá. Por isso, cuide de você. Porque sua frequência é o maior canal de comunicação entre os dois. E sabe aquela sensação de déjà vu que ele tem de vez em quando? Como se já tivesse vivido algo contigo? Isso é a memória espiritual dele tentando acordar, relembrando momentos de outras vidas, de outros encontros, de outras histórias que vocês já viveram. Não importa o quanto ele tente esconder, o corpo dele responde sempre que você pensa com intensidade. Um frio repentino, um suspiro longo, um olhar perdido. Tudo isso são manifestações físicas dessa conexão de alma. E mesmo que o tempo passe, essa ligação só cresce. Porque chama gêmea não é como os outros amores. Não se desgasta, não desaparece, não enfraquece. Pelo contrário, quanto mais tentam se afastar, mais o universo cria formas de aproximar. Por isso, quando seu coração apertar, lembre-se. Ele também sente. Talvez com menos clareza, talvez com mais resistência. Mas a verdade é que vocês estão ligados em um nível que só a alma entende. O que hoje parece silêncio da parte dele é, na verdade, um processo interno de despertar. Cada dúvida que ele sente, cada noite mal dormida, cada lembrança repentina. Tudo isso é o universo empurrando ele para olhar para dentro e encarar a verdade que há tempos ele evita. E enquanto você cuida da sua cura, saiba, cada passo que você dá em direção ao amor próprio, faz com que ele sinta o chamado ainda mais forte. O despertar de uma chama gêmea é inevitável, e quando a hora certa chegar, o reencontro será como o universo sempre planejou. Gratidão imensa por você ter ficado comigo até aqui, recebendo cada palavra dessa mensagem que foi enviada diretamente para tocar o seu coração. Nada acontece por acaso. Se você ouviu até o final, é porque sua alma precisava dessa confirmação, desse abraço energético que o universo preparou especialmente para você. Agora, quero te pedir algo muito especial. Se essa mensagem fez sentido para você, se ela te trouxe respostas, conforto ou simplesmente aquela sensação de que você não está sozinha nessa jornada, escreva aqui nos comentários a frase: Chama gêmea amor infinito. Essa será a sua forma de me dizer que a mensagem chegou até você, que você recebeu, e que, de alguma forma, ela tocou a sua alma. Sua participação é muito importante. Quando você comenta, curte e interage com o canal, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. E assim, essa mensagem pode chegar a outras pessoas que também estão vivendo esse mesmo processo espiritual com sua chama gêmea. Se ainda não fez isso, aproveita agora esse momento de conexão e se inscreva no nosso canal.
Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, porque muitas outras mensagens proféticas, espirituais e de orientação estão sendo preparadas com muito carinho para você. Aqui é o seu espaço, um lugar onde sua alma será sempre acolhida. Obrigada por estar aqui, obrigada por confiar, e que o universo continue te guiando com amor e luz nessa linda jornada da sua chama gêmea amor infinito.